Bom, e nessa quarta-feira o Estado de Santa Catarina publicou um novo decreto, novas orientações a respeito da situação do coronavírus aqui no estado. Dentre um dos pontos que foram falados é a respeito do transporte coletivo, tanto o transporte coletivo dentro do município, tanto também quanto intermunicipal e interestadual. E nós viemos aqui hoje para falar justamente sobre isso. Olha só, nós estamos aqui no terminal do Pinheirinho. Agora são exatamente 12h05 em um horário de pico, porque tem movimentação de estudantes, trabalhadores também. Esse aqui é um dos pontos bem críticos, porque fica perto, bem próximo à Unesc, à universidade. Também tem a SATIC e o SEDUP, que são colégios grandes. Aqui a gente vê que tem a grande movimentação de estudantes. Agora a fila está grande, olha só, a gente vê aí estudantes, trabalhadores que aguardam aí os ônibus nesse momento. E um dos pontos que a gente vem recebendo muitas reclamações, Ricardo, isso não é de agora, já faz algumas semanas, é a respeito das frotas, Por quê? Agora, nesse momento, os ônibus aqui de Criciúma não aceitam dinheiro. Quem vai ali nas paradas, somente cartão, tanto também quanto nos terminais. A alegação da CTU é que essa medida é para enfrentar o coronavírus, para evitar aí passar o vírus por meio da cédula, de moedas e tal. Só que a gente vê aqui que a situação é bem diferente, Agora, nesse momento, meio-dia, tá cheio aqui o terminal, várias filas, a gente vê que não tem distanciamento, algumas pessoas até mantêm distanciamento, mas em outras filas não é possível também, porque é um horário que o pessoal está procurando pegar o transporte, está indo para casa, está voltando do colégio. Então a gente vê que é bem difícil, em alguns casos, manter o distanciamento. E aí a situação como é que fica, Porque esse decreto que foi publicado nessa quarta-feira começa a valer a partir dessa quinta. O decreto diz que a capacidade máxima dos ônibus é de 50% das pessoas sentadas, ou seja, sem ninguém em pé e metade da capacidade. Só que na prática a gente vê que não é isso que acontece, A gente está aqui agora, olha só, vê que é bem difícil esse decreto, esse protocolo ser respeitado, principalmente no horário que o pessoal está voltando para casa, está voltando do colégio, está indo para o colégio, E a gente vai conversar com alguns deles para saber, como que fica essa situação. Porque seria, então, obrigação das empresas de ônibus, nesse momento, ofertar mais carros, mais frotas, para que justamente não tenha essa aglomeração, um número tão alto de usuários dentro dos ônibus. Só uma pergunta, você pega o ônibus todo dia para trabalhar? Sim. Aí, o que você acha assim, dessa movimentação que tem agora e até mesmo em relação ao coronavírus, Se sente segura pegando o transporte coletivo? Olha, seguro não é, Mas a gente depende disso, então a gente tem que vir mesmo assim. Todo dia, assim, vem bastante cheio o ônibus que você pega, o movimento é grande? Sim, bem cheio. E olha só, a gente vê que agora chegou mais um amarelinho. A gente contou o último amarelinho que saiu faz mais ou menos uns 7 minutos, Saiu cheio também, a fila estava bem grande. Aqui já se formou uma outra fila, mas a gente vê também o distanciamento não está acontecendo, de acordo com aquilo que seria o recomendado. E agora que chegou outro, ou seja, tem um espaçamento bem grande de veículos. Isso não seria o ideal, já que nesse momento o ideal e o recomendado é que as empresas de transporte coletivo disponibilizem mais frotas para que os ônibus não saiam tão cheios, principalmente nesses horários aí que agora, com a volta dos colégios, mesmo voltando a princípio de maneira híbrida, muitos colégios, a maioria na verdade tem a opção de o aluno continuar de casa, de fazer as atividades. A gente vê que muitos deles voltaram às atividades presenciais, e isso obviamente vai se refletir no movimento dos terminais. Isso não é só aqui no terminal do Pinheirinho, também tem o terminal da Próspera, o terminal do centro, que também tem um fluxo bem grande, que basicamente toda a cidade se concentra ou passa alguma vez lá pelo terminal do centro. A situação é a mesma. As frotas, principalmente dos amarelinhos, ainda está muito reduzida, visto da necessidade, que precisa realmente, então, obedecer esse novo decreto que é de 50%, isso teoricamente, porque a gente vê que na prática ainda está bem difícil de ser respeitado isso. Tempo muito grande de espaçamento, e aqui continua a movimentação, tanto dos amarelinhos quanto os branquinhos, como são conhecidos, que são os ônibus dos bairros. A gente conversou com algumas pessoas aqui, até alguns ainda ficaram com vergonha de serem entrevistados, mas conversando com a gente em off, eles disseram que tem medo, pegam o ônibus porque realmente precisam trabalhar, precisam ir para a escola, mas que tem medo de vir para esse local justamente por conta das filas e de ver, que infelizmente
Tem um risco bem grande aí para quem pega o transporte coletivo todo dia. O que tu acha dessa movimentação? Tem medo da questão do coronavírus? Está sempre cheio? É medo, já que o caso do coronavírus acabou aumentando, né, ainda mais. Então é meio perigoso, os ônibus estão mais cheios do que antes, porque com a volta às aulas. Então é bem preocupante. A minha mãe mesmo acho que já nem quer mais deixar eu vir, é bem preocupante. Tá preocupada de você vir pro colégio? Sim, bem preocupada.